era criança, eu queria ser astronauta. Porque eu vejo escultura em tudo. Tudo pra mim é uma escultura. Porque eu não tive uma educação formal. Eu não fui para uma universidade. Quando eu quis fazer o curso de escultura, quando eu tinha 16 anos de idade, eu entrei nesse curso no Parque Lage. E aí, quando eu fiz a primeira escultura lá, cara, pô, olhei para ela, olhei para mim mesmo e disse, pô, é isso que eu quero fazer na vida aí. O lance é arrumar um jeito de conseguir fazer isso, viver disso, cair dentro. Eu não pensava em ser artista, eu queria fazer escultura e pronto. Em 88, quando eu fiz a minha primeira exposição, eu era totalmente contra a geração 80. Detestava aquela parada da pintura, eu detestava o que os caras falavam, todo esse papo de pintar, prazer, não sei o que lá, expressionismo. Quando você pinta, a pintura é quase uma falsidade. Ela é imagem, entendeu? É uma imagem construída. Enquanto a escultura, a pedra é uma pedra, sabe? Se você faz tudo bem, você pode fazer a imagem, não é concreto aquilo, não tem ilusão. A questão da coisa ser concreta, sabe? De que isso aqui é uma rede que tem a bola e tal, que não tem uma coisa escondida. Isso era extremamente importante para mim. Todo mundo preparado? Então tá. 1, 2, 3 e já. Subindo vagarosamente. Com calma. Dengo. Eu, ano passado, fiz uma exposição aqui chamada Mito Dengo, na Forte Vilaça. A minha namorada, o apelido dela é Denga. Eu chamo ela de Denga. E aí, Denga? Todos meus amigos sabem disso. Há anos, há 10 anos atrás, ou 12 anos atrás, eu fiz uma escultura em Nova York, chamada Navedenga. Então, essa situação já existe. Aquela música Me Deixe Trazendo um Dengo, num cafuné, essa música de ritmia do Martinho, é uma música que eu canto desde criança. Eu acho que dengo, cara, é uma situação importante que existe entre nós, sabe? Eu gosto da sonoridade da palavra, eu gosto do inusitado dela. É uma desesperança, né? Porque a palavra ela é toda, começa e termina nela mesma, mas ela é cheia de esperança dentro dela. Ela é tão solitária para ser o nome disso aqui tudo. Fazer o lance da corrente, Robson. As primeiras esculturas que fiz de crochê foram em 94. Já tinha mandado projetos de crochê para outros lugares que não tinham rolado, sabe? E aí, então, não era uma coisa assim, era uma coisa que estava aí, encostada numa gaveta ali, sabe? Dentro do disco rígido ali da mente. E aí, eu comecei a sentir isso e, cara, bicho, comecei a me envolver por causa da exposição da rede. E aí, realmente, eu caí dentro aqui. O crochê ele tem essa coisa dele ser feito em células, né? Ele é feito todo em espiral, sabe? O ponto você sai de um ponto e vai andando sobre ele mesmo, sabe? É um tempo aspiralado, quer dizer, tem sempre um retorno a um começo expandido, sabe? Você dá uma volta, retorna de onde você começou, mas você está um degrau além. Entendi. Você passa de novo, você está 2 degraus além. Eu acho que tem até uma coisa meio metafísica, sei lá, filosófica, nessa questão de como é o pensamento do crochê. Porque você está sempre rodando em cima de você mesmo. É um tempo mais lento, um tempo que vai crescendo devagar, mas vai criando um campo, sabe? Talvez o tempo da nossa história seja muito mais esse do que uma linha reta, sabe? Eu já conhecia essa escultura do Calder, eu tinha visto quando era criança. Quando eu era criança, os meus pais eles me levaram no MAN, sabe? Eu me lembro de escultura do Sérgio Camargo, a Milka de Castro também. A minha mãe, ela começou a estudar desenho industrial quando eu era criança. Lá nos anos 70, 69, eu tinha 5 anos. Então, vários projetos foram desenvolvidos na casa dela, porque ela era mais velha. E a universidade era muito influenciada pela Lygia Clark, e ela absorveu muito a Lygia Clark pela questão da psicanálise, que ela era muito ligada à psicanálise.
Ao mesmo tempo, a gente começou a morar no Juá, numa casa com o projeto do Zanini, que meu pai mudou de negócio e começou a construir casa do Zanini. Então, aquela arquitetura do Zanini e aqueles objetos que a minha mãe desenvolveu foram muito importantes naquela infância. Sabe o que foi muito importante para mim? Depois de falar muito do Calder, ele deu uma aula, que é a aula que ele dá sempre, o Morricone, chamada O Golpe do Samurai. E que era uma aula que é o seguinte, você fazia um bloco ou um cilindro, você fazia uma figura geométrica de barro e você tinha que ter uma ação sobre ele. Podia dar um karatê nele, jogar no chão, pegar uma corda e enlaçar, pegar um martelo e dar uma martelada. O exercício era, com um golpe você realizava a obra e a obra era a resultante desse golpe. Eu acho que esse programa é muito influente no meu trabalho. Agora, aqui já é uma coisa diferente, é como se eu tivesse todo um tecido celular, todo um acontecimento. Eu comecei a chamar, depois que a exposição abriu, pensando por causa do catálogo, tive que pensar algumas coisas, comecei a chamar esse crochê todo de mar de dengo, sabe? Como se fosse um grande mar. É interessante porque eu já queria fazer escultura assim com gotas caindo, não é a primeira que eu faço essa, mas eu já queria fazer assim há um tempo. Nessa época até de 94 mais ou menos, talvez até um pouco antes, e eu não concebia a ideia de costurar o tecido. Entendi. Por isso que eu comecei a fazer o crochê, sabe? Só que, pô, eu não tinha nem a disposição física, mental, para fazer uma escultura que ocupasse a sala inteira daquela forma, sabe? Eu ainda era um escultor, esculturas médias, sabe, tal. Não conseguia ter essa audácia comigo mesmo. Aí um dia eu fui num balé, cara, do Nicolai Dance Theatre. Cheguei no balé, primeira coisa do balé era uma galera dançando, esticando um tecido. Dentro deles era um anel em volta deles e eles ficavam esticando. Pô, eu pirei, né? Depois tive uma ideia, cortei um triângulo desse tecido, costurei 4 bolsos no canto de cada triângulo, enfiei um arame por aqui, outro por aqui, desci o outro aqui, fiz como se fosse um tripé, subi de novo aqui, estiquei ele aqui. Puta. E aí, cara, passei a tarde inteira olhando a escultura, sabe? Também o que aconteceu, eu queria tirar a estrutura. E para tirar a estrutura, eu comecei a usar a gravidade. Comecei a pendurar os negócios. Essa questão de você ter uma corda saindo da parede, passando por uma chapa de ferro, e o nó conectando elas, e o peso delas esticando, mantendo aquele complexo, aquela brincadeira, aquela relação, aquele desenho, aquela geometria, aquela escultura em pé, era uma coisa muito poética para mim. Você com um nó conseguir resolver a situação. Aí começou o meu trabalho, de fato. Essa aqui é a Suave Selva. O que aconteceu foi o seguinte, essa exposição, cara, eu tive a sorte, eu trabalho muito perto do Saara, que é esse lugar tipo A25, e tem uma loja lá pequena que vende cordas há anos, há 25 anos que eu conheço ela. E eles chegaram pra gente e falaram, olha, tem uma opção também, vocês podem fazer uma corda com 2 cores. É só vocês disserem a cor que a gente quer, que a gente mistura as cores. Eles mostraram pra gente que eles mesmos produziam as cordas. Então a gente podia, quero dessa, quero daquela, quero dessa. Então se você ver aqui, tem 2 cores, ó. Chegando aqui mais perto, você vê, tem laranja e branco. O branco, nessa Suave Selva, amacia as cores. Então eu quis botar essa suavidade, a Suave Selva, na entrada, para as pessoas se acostumarem um pouco, porque a pancada depois de cor é muito forte, né? E a ideia da selva, eu tenho pensado muito na selva. O que é a selva aqui em São Paulo? O que era a selva aqui em São Paulo antigamente? Uma coisa que atordoava, era um problema. Você construía uma coisa, as árvores já começavam a nascer, começava a quebrar tudo. O problema que a gente tem em relação ao Ocidente, de alguma forma, é um excesso de vida.
sabe? Então, essa selva é importante para a gente. Essa selva ela acontece também no nosso, não no sentido da selva de pedra, mas no sentido da selva das relações humanas, dessa formalização da sociedade que nunca se formaliza, desse dengo que mistura tudo, que faz tudo acontecer de uma forma diferente. Então eu queria essa suave selva, porque na verdade essa selva representa tudo, porque tudo é uma grande selva aqui, mas ela tem essa suavidade, ela dá uma introdução, sabe, é o que a gente vai entrar. E aí aqui a gente tem o DVD Pixel. Isso aqui são DVDs, sabe, vazios, mas eu pensei nessa questão da pirataria e eu resolvi imprimir uma foto de um monte de fotos que eu tenho, fiz uma seleção, tem 640 fotos aqui, e usar o DVD como display, sabe, como lugar de carregar a coisa, mas queria como se estivesse fazendo uma pintura com essa questão da cultura popular, da pirataria. Aqui tinha isso, escultura que me interessava só tinha isso. Ou era o concretismo, ou era o neoconcretismo, ou eram esses caras, Tunga, Valtercio, Cildo. E eu comecei a achar que a escultura da galera da geração 80 não era tão interessante. E aí esses caras da geração anterior eram muito mais interessantes, que era uma geração que tinham vários escultores. A escultura era muito importante nessa geração. Aí, cara, lá fora o que tinha? Você tinha essas coisas assim, David Smith, aí Anthony Caro, que era interessante, mas eu, sabe, com aquelas coisas do David Smith, que é soldado uma na outra, aquele cubo colado aqui, era totalmente contra o que eu achava, porque parecia que ia cair tudo. Era contra o golpe do samurai. Era contra o conceito ético que eu prezava no meu trabalho, onde o peso, as propriedades materiais de cada elemento envolvido na festa, no coquetel, eles tinham que se expressar por conta própria. Então, sobrava o quê? O minimalismo, sabe? E arte povera. E aconteceu, quando eu viajei a primeira vez, eu me deparei com uma escultura do Richard Serra. E na volta me deparei com uma fotografia de um trabalho do Giovanni Anselmo, que é o Torsione, que, pô, eu não acreditava naquele trabalho também. Pô, tinha tudo a ver com o que eu pensava. Na negociação entre o frequentador da praia e o vendedor, foi se desenvolvendo toda uma cultura de praia, que são 40 anos de um desenvolvimento, entre aspas, intelectual, ou um desenvolvimento orgânico, um desenvolvimento dengo, tropical, mutualista, simbiótico, que gerou essa cultura, gerou todo esse serviço maravilhoso que a gente tem na praia do Rio de Janeiro. Então, eu resolvi fazer essa escada aqui em homenagem a isso, até porque essas escadas no Rio de Janeiro estão proibidas pelo poder público, e você pode subir aqui e você pode ver o mar de dengo por cima, sabe? Ter esse outro ponto de vista, que é uma coisa que eu tenho trabalhado bastante nas minhas exposições, de tentar criar essa coisa da escada para as pessoas verem de uma outra dimensão. Baleiro, bala, canta o menino assim, da Central a Madureira, é pregão até o fim. Oh. Na verdade, eu joguei tudo isso no computador, as palavras separadas, para depois juntar. E aí, assim, do jeito que eu joguei, a gente imprimiu. Mas isso aqui vem de uma música do Império Serrano, Samba de 75, que eu não consegui parar de pensar nisso quando eu desenvolvi essa exposição, que tem muito a ver com esses cachos. Esse cacho no Rio de Janeiro, cara, isso aqui chegou... É uma coisa assim que eles penduram no ponto de ônibus, aí entram no ônibus, penduram no ônibus, vendem, sabe? Você já tem a dose aqui feita. Eu acho assim uma arquitetura incrível, sabe? Uma inteligência, e me interessa profundamente essa inteligência do ambulante, sabe? Eu acho que o ambulante, por causa dos problemas que ele tem que criar uma série de alternativas, e eu acho isso muito representativo da nossa cultura. Então, esse cacho pirou comigo, e ele é realmente da onde vem, de alguma forma, essa exposição toda.
Nessa questão da cultura camelô, da cultura popular, eu acabei fazendo um trabalho um dia num lugar que eu botei um surdo no meio do trabalho. Era um coração, tinha a forma de um coração, era uma arquitetura de um pagode na forma de um coração. E no centro do banco, que seria o entorno desse pagode, eu botei o surdo para fazer o boom do coração. Aí, bicho... Aí resolvi fazer essa mistura aí. Aí eu resolvi criar essa situação de centro, de campo expandido, né? Que o som, ele é assim, né? O som, ele tem essa questão da gravidade, essa questão da expansão espacial. Você tem um ponto, você bate, ele se expande para todos os lados, né? A onda. Então eu criei aqui como se fosse uma onda também, com o piano no centro, indo se expandindo para fora. Esse aqui também tem essa música do Dorival Caymmi, que não poderia deixar de ter. Tem até aquela música Dengo, Dengo, Dengo dele, ó. Essa música tem Dengo. Tem algumas músicas com Dengo, mas eu gosto tanto dessa música dele. Eu gosto muito do Dorival. Assim, mais do que o normal mesmo, sabe? E aí eu gosto dessa música, que ela tem assim: 10 horas da noite, a rua deserta, a preta mercando, parece um lamento. Todo mundo gosta de acarajé, o trabalho que dá pra fazer o que é. Todo mundo gosta de abará, ninguém quer saber o trabalho que dá. Meu trabalho tem muita coisa do binômio, né? Embora às vezes tenha uma relação muito complexa, o barra-bola era a bola e a barra. O abiá era a chapa e a corda. Uma parte é o tempo todo relações desse binômio, dessa complementares, né? Essa dialética, desse yin-yang e tal. Por exemplo, você tem a escultura e o panteão, a carne e a concha, a arquitetura e a obra. Aí dentro da obra você tem o corpo e as colunas. Aí dentro do corpo você tem o tecido, o continente e a bolinha de isopor, o conteúdo. Aí nas colunas você tem também a areia e o tecido. Depois você tem eles um com o outro. Então o que acontece é o seguinte: às vezes você tem uma série de acontecimentos juntos, mas eles têm uma inter-relação. É como se você fosse dividindo eles em relações de pares. Bom, a gente tem que falar também dessas partes aqui, que são essas estacas que a gente fez para levantar o dengo, sabe? A gente resolveu fazer alguns de madeira e alguns de alumínio para quebrar essa coisa, dar um calor num lugar e dar uma frieza no outro lugar, sabe? É engraçado que o alumínio, tem um grande escultor brasileiro, o Amilcar de Castro, que dizia sempre que o alumínio não tinha caráter. E eu já vi isso ser citado várias vezes pelos críticos de arte. Uma coisa extraterrestre, né? Um ET. Ele invadiu o nosso planeta mesmo. Ele representa talvez mais o século XX e o século XXI do que uma madeira, do que o próprio ferro, sabe? Então eu acho que ele pode não ter caráter, mas ele é rápido, ele é leve, ele brilha. Eu acho que ele tem um pouco da nossa dor, sabe? Assim, de ser o que a gente é e tal. Bom, aqui a gente fez essa célula balanço. Ela tem esse túnel aqui. Então, eu sou um cara muito ligado nessa parada de biologia, eu me interesso por isso. E como esse mar de dengo é todo feito de células, sabe, de círculos, tubos, mas principalmente círculos, na hora que a gente junta, parece ter um monte de células. E eu resolvi ter uma obra para representar um pouco essa ideia. Então, eu criei essa estrutura
Isso aqui é como se fosse uma membrana, tá? Como se fosse o citoplasma, uma membrana externa, e aqui como se fosse a outra membrana escondendo aquele núcleo, que a gente tem esses 3 elementos no núcleo, que seriam essa espécie de balanço. Eu tenho muita escultura que ela é interativa, mas que ela é muito frágil. Então você tem que ser muito delicado com ela. Ah, tudo bem, ela expressa uma delicadeza do mundo, mas também às vezes elas são delicadas demais. Isso começou a me irritar profundamente, sabe? Então eu queria fazer umas esculturas fortes, uma escultura forte que alguém pudesse sentar nela, se pendurar nela e que ela não arrebentasse. Então a gente desenvolveu essa célula balanço, que é o nome da escultura, com essa estrutura da biologia. Também aqui tem 3 elementos por causa da estrutura dos quarks. Assim, os prótons e os nêutrons são feitos de 3 quarks, 2 de um tipo, um do outro. Tem toda essa história. Eu acho que é legal a ideia do triângulo amoroso, sabe? Então, tem esse triângulo amoroso, que é um objeto instável, mas ao mesmo tempo esse objeto instável é do qual somos todos construídos, não só a gente, como tudo. Esse é o camelocama. Essa sabe que é uma certa tradição nos meus trabalhos, ter às vezes um lugar onde as pessoas podem dar uma deitada, dar uma relaxada. É assim, uma coisa importante para mim. Eu acho interessante o relaxamento, você chegar numa exposição e poder você ficar relaxado. E eu gosto muito de deitar, eu adoro o relaxamento, sabe? Para a gente poder respirar, sentir o próprio corpo, sentir a gravidade do corpo. A exposição é toda sobre a gravidade, como a maioria dos meus trabalhos. E ali a gente tem um vídeo do coco, que se chama água de coco. No Rio, está meio semi-proibido abrir o coco na machadinha. Você só pode abrir com um tubo de metal, que você enfia, que você não vê a água, sabe? Não tem o balé da abertura. Foram anos que esses caras descobrirem abrir o coco dessa maneira. E eu acho genial, acho incrível, sabe? Eu acho que tem uma inteligência plástica, sabe? Você vê aquele triângulo curvo que é o coco e você bate no topo de cada gomo. E aí você abre e você vê aquela água linda, e depois você racha e você come a carne. Agora, nos quiosques novos é proibido comer a carne, porque você não pode abrir com a machadinha, só pode enfiar o negócio, então não pode abrir. Então, nos quiosques novos, você não pode comer a carne, mas nos quiosques antigos, que pode abrir na machadinha, você pode comer a carne. Eu estou torcendo que o abrir na machadinha vença a guerra, né? ou a batalha, o debate. Quero coco natural cortado. Estou muito interessado nas pessoas, sabe? Eu sempre fui, e meus trabalhos sempre foram muito interessados nas pessoas. Mas nesse momento agora eu estou interessado muito nelas, tenho tirado muito fotos das pessoas, detalhes das pessoas, da convivência delas. Eu tenho pensado muito no ser humano. Pô, eu acho que o ser humano, por mais que o inferno esteja aqui do lado, eu acho que a gente tem uma tendência a querer viver, a gostar da vida, né? E até a gostar do outro, sabe? É muito estranho que a gente seja tão amigo e tão inimigo ao mesmo tempo, né? Eu estou achando que eu devo trabalhar num microcosmo agora, tentar fazer umas coisas mais sumidas, sabe? Tem uma certa violência, uma certa brutalidade no fazer disso aqui. Você tem que botar muita energia, sabe? É muita coisa. Eu acho que mas é claro que eu vou acabar fazendo aqui, ali e tal, mas eu acho que de alguma forma, ele fecha uma década.